tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do meu podcast. Podcast que toda quinta-feira sobe no canal do YouTube, às 19 horas pontualmente, e toda segunda-feira também estamos no Spotify. Então, quem ainda não está seguindo no Spotify, bota lá em áudio e vídeo. Estamos, então, tomando conta de todas as mídias. Bom, eu quero começar agradecendo você por a cada episódio novo vir aqui, assistir, comentar e ainda muitas vezes escrever nos meus directs do meu Instagram, que eu recebo lá os comentários das pessoas agradecendo, porque cada episódio, cada convidado que está chegando aqui é realmente uma lição de vida, pessoas que têm uma história bonita para contar e que muitas pessoas se identificam com essas histórias. E isso que está sendo muito legal, muito bacana. Também quero agradecer imensamente o nosso patrocinador Essential Nutrition, que está acreditando nesse canal aí desde o início, nosso canal de comunicação com você, apoiando o canal e ajudando a trazer convidados para cá, convidados que já vieram aí do Brasil inteiro. Hoje não. Hoje o convidado que eu trago aqui para vocês, ele veio de pertinho de mim, aliás, da sala ao lado, do consultório ao lado. Hoje eu estou tendo a honra, o prazer de trazer aqui um colega de equipe que trabalha na clínica da Lelast. É o médico que trabalha mais pertinho de mim, o consultório mais coladinho no meu. De segunda a sexta-feira tá lá trabalhando, treinando comigo. A gente está fazendo há alguns meses essa rotina, né, de sair da academia, de sair da clínica, ir para a academia junto, fazer um treino de ferro junto. E assim, está sendo uma amizade, uma irmandade. Uma pessoa que entrou na minha vida e entrou na equipe da clínica para somar e tem feito a diferença. Dr. Luiz Fernando Renzel, seja muito bem-vindo a esse podcast. E assim, saiba que você é muito querido por todos os meus seguidores, né? Porque você ainda é um cara que usa muito pouco tua rede social, eu acabo usando mais a minha rede para divulgar você, e as pessoas então vêm no meu Instagram para falar: meu Deus, mas o Luiz é um querido, é um fofo, eu consultei com ele, eu adorei a consulta. Então aí, ó, em primeiro lugar, obrigado por ter vindo aqui, aceito o convite para fazer esse podcast e obrigado por ter aceito fazer parte dessa família, não é nenhuma equipe, é a família da Clínica da Lelast. Não, perfeito. Para mim é um prazer imenso, né? É bacana demais, um ambiente gostoso, um ambiente de crescimento, todo mundo se ajudando, todo mundo se equilibrando, né? Na falha de um tem o outro aí para apoiar, então é um ambiente bacana demais, sem exceção de ninguém lá. E da rotina também, né? Às vezes fala, trabalha isso, trabalha aquilo, não. A rotina que não é rotina. Não é rotina, né? A hora que faz o que gosta, consegue encaixar de horário, consegue encaixar fazendo com prazer, é gostoso demais. Mas as redes sociais eu sei que eu tô em débito. Tá devendo, o pessoal me cobra, fala assim: mas por que o Luiz ele não faz stories, ele não interage? Mas tô começando, Tá, aos devagarzinho. pouquinhos. Mas às vezes falta até na cabeça a lembrança, tipo, postar isso, vou botar aquilo. Não vem nem a ideia de tão desligado. Mas aos pouquinhos vai encaixando. Cara, e você tem a obrigação de usar a tua rede social, porque a tua história, que inclusive é a história que fez com que você hoje participasse da equipe da clínica, nós vamos falar mais sobre isso, é uma história que as pessoas precisam ouvir, né? Porque a gente está vivendo uma pandemia muito maior do que Covid, se fala tanto de Covid, existe algo muito maior que o Covid, que mata muito mais que o Covid, que é a obesidade, e isso é muito pouco falado, assim, muito pouco falado não, é muito falado, mas pouco bem tratado, né? Não se dão conta que é uma doença, né? É. Começaram a naturalizar e parece que é uma coisa normal. Virou normal. É E como mais olha 10, para um 15 lado tem, olha anos para outro lado tem, ok. vai ser o novo padrão. Não tem como, né? As pessoas experimentam. Eu costumo comentar de vez em quando dentro do consultório, para a pessoa se dar um tempo para pelo menos experimentar como é se sentir bem. Porque ela perde parâmetro para isso, né? Total. É acordar cansado, tá cansado ao longo do dia, não ter energia, é muitas vezes autoestima, é tantas coisas e ela vai ficando mais quietinha, vai ficando mais sem dar, não dou bola para isso, não dou bola para aquilo. Tudo começa a ficar meio de lado e a pessoa começa a perder parâmetro do que é gostoso, do que não é, do que é bacana. E acho que tá tudo bem. A gente se acostuma, né? Se acostuma. Quando vem aos pouquinhos, a pessoa vai se acomodando com aquilo e não dá bola.
É ruim isso. A gente se acostuma com o que é bom e com o que é ruim. Isso chama Infelizmente. plasticidade, né? Uma habilidade do ser humano, né? É. Só que a gente devia se acostumar só com o que é bom, né? O que é ruim. O que é ruim é mais bacana notar de cara já, né? Mas a gente não sabe quando que a gente está vivendo alguma coisa ruim, né? Justamente quando é aos pouquinhos, como você falou, né? A gente vai perdendo a energia, a capacidade cognitiva, o libido, a imunidade, memória, o sono, perde tudo isso numa escala lenta, né? Sim. Então, assim, o nosso podcast hoje, ele vai ser sobre obesidade, porque você tem autoridade para falar sobre isso. E daqui a pouco, vocês vão entender por que eu estou falando que o Dr. Luiz tem autoridade para isso aí. Bom, eu vou apresentar o Luiz para vocês, mas não apresentar o Luiz. Eu vou contar para vocês onde que o Luiz entrou na minha vida. E aí depois a gente vai entender um pouco do teu passado, a tua história de adolescência e tal. Mas assim, ó, a gente fez o último curso aí que a gente fez junto foi o curso do Dr. Ítalo Rachid, né? Isso. Foi o curso de longevidade, né? Ciências da Longevidade Saudável, que findou em 2019, né? Começou em 18. fevereiro de 2018, são 18 meses, né? Isso. Terminou 2019. no meio de 2019. Então, assim, é um curso que a gente fazia uma vez por mês em São Paulo, né? Ia para São Paulo uma vez por mês, um sábado e um domingo, e nós passávamos lá, então, 2 dias juntos. Tinha uma turminha lá dos gaúchos, né? O Dr. Rui fazia esse curso também. E tinha mais um pessoal, né? Como era o nome daquele médico de Portão? Esqueci o nome. Puxa, me fugiu agora. Fugiu também. Esqueci. Que ele vinha no avião com a gente, né? Mas tinha uma turminha... Tiago, exatamente. A gente passava esses 2 dias juntos e depois nós íamos juntos para o aeroporto de Congonhas, sentávamos na frente da lojinha da Copenhague e tomávamos juntos um cafezinho, né? Para esperar, cada um esperava seu voo, voltávamos para cá. E assim, uma coisa que me chamava muito a atenção nessa época era a capacidade intelectual deste jovem aqui, um aluno excelente, exemplar, com uma bagagem de conteúdo, uma bagagem de curso. Você já tinha feito no mínimo 10 pós-graduações até então. Tinha passado por um Tinha bocado muita informação. E ótimos cursos, ótimas aulas, ótimos professores. E o Luiz, ele é um cara que ele absorve bem. Ele tem um nível intelectual um pouco fora do padrão. E aí, isso conflitava. Por quê? Que eu admirava esse conhecimento dele e, ao mesmo tempo, não entendia como que, com todo esse conhecimento, você pesava quanto? 120. 120 quilos. Qual é a tua altura? 1,70. 1,70. Olha só, 1,70 m de altura, 120 quilos. Mas, além do conhecimento todo, era uma pessoa agradável de conversar, educado, humilde. Sempre tive uma admiração muito grande por você. E nessa época, o Dr. Rui já trabalhava comigo na minha equipe. Era o único médico da minha equipe. O único. Era eu e o Rui lá pro que der e vier. Só que na pandemia, a gente começou a sofrer um pouquinho. Por quê? Porque começou a ter muita demanda. Mais pessoas procurando, a minha agenda cheia, a agenda do Rui cheia. E aí, então, eu falei, Rui, a gente precisa de mais um médico aqui na equipe. E o Rui falou, já passou da hora. Mas e quem, Samuel? Quem que a gente vai botar aqui? E a única pessoa que eu conhecia até então, que tinha o conhecimento necessário para que passasse nos meus crivos todos e trabalhar na minha equipe, era você. Aí o que aconteceu? Eu falava, Rui, eu só penso no Luiz. E o Rui falava, eu também. E aí eu falava assim, mas cara, como que eu vou trazer alguém para vender saúde? Como é que eu vou trazer alguém doente para vender saúde aqui na clínica, né? Combina, né? Não tem como, né? É igual um personal trainer obeso, uma nutricionista obesa, né? Não tem, ou um coaching financeiro que anda com um Fiat Tipo 1998 caindo aos pedaços. O cara, ele vende sucesso financeiro, mas ele não tem dinheiro, né? Não tem como isso. Então, aí eu falava, Rui, mas o que nós vamos fazer, cara? Vamos chamar o Luiz aqui, nós vamos falar para ele.
que se ele emagrecer, ele pode trabalhar com a gente. O Rui fazia aquela carinha dele assim, fazia aquela cara de, meu Deus, como é que nós vamos falar isso? Eu falei, cara, se tu me ajudar, eu topo nós fazer essa reunião aí. Isso tinha passado um ano, né, do final do curso. Um ano, né? Tinha acabado o curso há um ano e pouco já. Talvez uns 14, 15 meses. E a gente nunca mais tinha se visto, né? Aí eu falei, Rui, então você aí chama o Luiz e marca uma reunião. Marcou para o final do dia, uma terça-feira, às 19 horas. Chega o Luiz lá e eu e o Rui nervoso, porque como é que a gente vai abordar um assunto tão delicado para o Luiz, né? Falar que ele está obeso e tal. E aí, quando eu fui na recepção da clínica e eu fui lá para receber o Luiz, eu olhei e falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Bem magrinho, usando roupa P. Aí a gente sentou e tal. Aí eu falei, Luiz, cara, como você emagreceu, né? O que você me respondeu? A hora que assusta, né? Alguma coisa tem que girar a chave, né? Por quê? Por quê? O que foi a tua mola impulsionadora? Foi justamente a pandemia, né? Até então estudava aquilo tudo, tinha toda aquela base. Até explicava aquilo, mas não tinha dado aquele estalo de, pô, preciso mudar. Começou a pandemia, aí eu olhava estudo de fora, ainda lá no início. É idoso, doença pulmonar, alteração metabólica, risco, tubo, UTI. Morte. Um pouquinho começou a aparecer pessoal mais jovem, sem doença pulmonar, sem patologias outras prévias, e olhar o que era, quando tinha informação mais abrangente, sobrepeso e obesidade. Falei, não posso. Não, com os filha, gordinhos com esposa, estavam com morrendo. pais. Falei, não. Justamente disso que eu explico, que eu estudo, aí vou estar passando esse risco todo extra com uma doença nova e desconhecida. Falei, não tem como, tem que fazer o mínimo o que eu falo. Aí pronto, botei em prática para mim. Vamos mostrar isso, que eu acho que fica mais bonito mostrar, né? A foto? Vamos mostrar aqui como era o Luiz. Produção aí, ó. Vamos botar o Luiz no curso, na época que fazia o curso com a gente. Tem foto? Tem aí? Tem? Aí, ó. Doutor Luiz Fernando. Essa aqui é de abril ainda. Abril de 2020. Abril de 2020. Abril do ano da pandemia. Daquele ano que Ou final seja, do ano a gente conversou. Aqui já existia o Covid matando. Já. Abril, porque começou a pandemia em fevereiro. Final de fevereiro, começo de março. Abril você estava aí, 120 quilos. 120 quilos. Tá. Vamos mostrar o Luiz quando ele chegou, então, na reunião lá com a gente. Produção, bota aí a fotinho do Dr. Luiz. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Este é o Dr. Luiz Fernando, então, quando veio para essa reunião e que alegrou os nossos corações. Foi uma conversa mais fácil, né? Foi mais fácil. Aí, a partir de aí foi só assim, você quer trabalhar aqui ou não quer? Pronto, né? Sim, resolvido, né? Uma etapa já estava resolvida. Pronto. Bom, então aí entra um pouquinho do que a gente falou a todos os nossos podcasts, né? Pessoas aqui que vieram contar suas histórias, todo mundo teve um propósito para a mudança, né? E você já falou o teu aí. Você falou família. Família, filhos, pais, esposa. Foi o principal. Né? Até então você tinha uma filha só, né? Tinha uma filha só. Já pensava, inclusive, em ter a segunda. Não cuidávamos mais. Tipo, tava a cargo do destino. Só para deixar claro, tudo funcionava, tá? Mas possivelmente era mais bala de festim, porque até então não tinha vindo nada ainda. Tava lá. Perdi aquele peso todo, logo em seguida, pronto. Mais uma filha a caminho. Isso aí foi lindo, né? Logo após o teu emagrecimento, não precisou de muito esforço. Puf, melhorou, a artilharia melhorou. Melhorou a artilharia. A bala de festim virou uma bala certeira. Virou uma certeira. Aí veio a segunda filha. E conta agora para nós, Luiz, a parte mais chocante aqui. Em quanto tempo você emagreceu e quanto peso você perdeu nesse período? Deu cerca de 45, 50 quilos, algo em torno de meio ano. Meio ano. A gente conversou, foi setembro, outubro. Aquela foto é de abril. Você perdeu 50 quilos em meio ano. Foi. Você fez, obviamente, a cirurgia bariátrica, foi isso? Lógico, né? Bariátrica, medicamento. É mais o único fácil. caminho, né? Não. Até porque o medicamento ou a cirurgia, o objetivo é o mesmo, né? É só fazer você comer menos. Comer menos. E tem muita estratégia de como mudar isso, né? Você pode comer menos comendo igual um passarinho, com processado, com industrializado, comer uma porção desse tamanho com um monte de caloria. Ou pode comer um caminhão de comida de verdade
para ter a mesma quantidade ou até menos calorias, se saciar muito mais, de uma maneira muito mais tranquila. Então, tem muitas formas. Então você não fez cirurgia bariátrica. Não. Você usou as canetinhas da moda, Victosa, Ozempic, Saxena? Não usou, Também Luiz? não. Mas tá tão na moda. Você é um cara fora da moda, então. Você usou algum remédio para emagrecer? Também não. O que você fez para Também emagrecer? não. Foi a alimentação básica, no início. Porque você é um sem vergonha que eu sei que nem exercício físico fez, né? Não. Lá no início a academia estava fechada. Ah, é verdade. Não tinha ânimo, não tinha nada com aquele peso todo para tinha energia. pensar em começar alguma coisa. Então foi basicamente comida. Primeira decisão foi não fazer o mínimo que eu falo, né? Então cortei por completo processado, industrializado, açúcares, farinhas, refinados, qualquer alimento com qualquer tipo de processamento. E o que mais que você cortou? Que era uma coisa que você gostava muito? Ah, bebida, né? Ah, Bebida alcoólica. o vinho. Vinho, cerveja. Era Bebida alcoólica você bebia de modo muito, geral. né? Não era muito a ponto de ser problemático, mas o suficiente para bagunçar demais a saúde. Cortou tudo isso, abriu mão de tudo Cortei isso. por completo. Aí falou assim, mas não tinha muita fome. Na primeira semana, 2 semanas, tinha fome pra caramba. Comia basicamente o dia inteiro. A esposa até ficou preocupada. Falou, poxa, mas disse que vai começar a cuidar, tá comendo mais. E era comida pesada. Então, tá fazendo o que? Não, tô fazendo dieta. Aí olhar as refeições, era churrasco, era vaca atolada, era comida pesada. Claro. Mas, claro, traz a saciedade, traz o conforto, tá tudo lá. Só de retirar processado, industrializado e tirar aqueles outros, trazendo aquela alteração química toda aquela alteração neurológica, cerca de 2, 3 semanas o apetite despencou. Aquela retenção, aquele peso extra todo já da parte inflamatória, aquilo já dá uma desinchada incrível, então já começa a dar até um ânimo e uma energia extra para buscar alguma atividade, nem que seja uma caminhada. Aí começa a ficar tudo imensamente mais fácil. Mas no primeiro momento até optei por não cortar a caloria. Cortei só o que estava adoecendo mesmo. Tá, não, mas... ajuste calórico agora no segundo momento. Só que depois, quando você começou a trabalhar na clínica efetivamente, você fazia uma refeição por dia, né? Ah, sim. Sim. Aí depois jejum você entrou muito no hábito, né? Entrou forçado ali. Não, e foi sendo natural. Porque passou aquelas primeiras 3 semanas lá, quando eu estava muito obeso ainda, o apetite começou a regular, comecei a comer mais tranquilo, comecei a perceber que não estava fazendo falta. Só que daí é aquele meio caminho que tem que equilibrar mais legal, né? Porque senão começa a comer muito pouco e daqui a pouco tá fazendo uma desnutrição. Aí volta compulsão, volta a ansiedade, altera a tireoide, altera o metabolismo. Aí tem que ir pesando. Porque às vezes até fazer uma refeição só, fala assim, pô, bacana, uma refeição, é bacana, é jejum, é bonito, é saudável, mas quando vê tá fazendo uma subnutrição ali, com uma refeição só. Que inflama muito também, inflama né? muito. Porque para fazer uma refeição só tem que comer um volume grande de alimento, né? Conseguir bater meta calórica, meta proteica, aquilo tudo para manutenção da saúde, em uma refeição é um volume grande de comida. Aí foi a hora que eu assumi, sem querer indiretamente, eu assumi de teu médico, né? Sim. Comecei a botar o moço na frente do Luiz e arrastar ele pra academia. Aí você aumentou a tua taxa metabólica. Sim. Porque assim, o Luiz, ele agora eu descobri, né? Agora que ele tá treinando lá comigo, ele tem muita fibra branca. Você é um cara de fibra branca, pouca mitocôndria na fibra, né? Fibra tipo 2, explosão, explode bem com força e pouca resistência, né? Então, foi um resultado imediato. Tanto que o pessoal da academia lá, o pessoal fica enlouquecido, né? Fala, meu Deus do céu, esses bíceps aí. Porque em pouco tempo já estava com uma massa muscular muito privilegiada, né? Sim. Então, hoje você tem facilidade. Tem um peso muito maior, porque hoje você tem uma musculatura muito maior, né? Que se traduz em saúde, né? Exatamente. Massa muscular é vida, né? Agora, eu quero que você conte um pouquinho desse teu passado, que eu realmente, o que eu vou te perguntar aqui, para você contar para as pessoas, eu também quero saber, porque eu não sei. Quando que você começou a aumentar de peso? Quantos anos você tinha? O que você atribui este aumento de peso? E como que é isso? Porque as pessoas falam assim, cara, eu não fui percebendo, não percebia, porque é um aumento gradual, quando eu vi eu estava obeso. Conta um pouquinho dessa tua história aí. Tô curioso, vou até sentar aqui para ser ouvinte agora. Não, foi começando a época de faculdade. Início de faculdade, oba-oba, festa, aquilo tudo tranquilo. Então, ia com tudo meio que funcionando, vai dando certo, né? Mas chega um momento lá, final da faculdade, começa mais estresse, uma carga horária maior. Aí o peso começa a acumular um pouquinho mais, levando aquela vida naquele jeito mais irresponsável.
Passada a formatura, aí o peso começou a vir descontroladamente. Porque daí Porque aí começou a trabalhar. Aí comecei a trabalhar. E eu sempre fui muito sem ter tanto meio termo. Quando começa a fazer, vai lá e faz. Então, comecei a trabalhar, era trabalhar, simplesmente trabalho. Plantão, plantão, plantão. Eu tinha plantão marcado desde a minha formatura. Porque eu tinha pego o CRM antes. Eu tinha plantão marcado pro dia que ia ser a colação de grau. Eu tive que ligar para desmarcar o plantão, achar um colega para substituir. Até isso aconteceu. E aí começou o plantão em cima de plantão, estresse, sem horário para nada. Comendo muito corrido, que atrapalha pra caramba. Lanchinho. Só lanche, né? Só lanche, só teleentrega. E comer corrido, comer com estresse atrapalha bastante por questão metabólica, por questão hormonal, né? E aí hoje em dia, depois de ter estudado bastante sobre isso, que se vê. É um caminho que a gente tem feito para dar errado. Se quiser fazer um livro, escrever assim, como fazer para dar errado, é só olhar ao redor, é o passo a passo. Ali, dito e feito. Vai buscar a literatura, tá comprovando tudo que todo mundo faz na intuição de forma errada. Quase como aquele meu vídeo que eu fiz pro YouTube. Eu vou ensinar você a ficar doente. Exato. É quase o como passo aquilo. a passo. Exato. E aí o peso vem vindo, vem se agregando e não fui dando bola. Foi ficando. Aí vi que estava meio ruim, comecei a controlar um pouco. Aí tive que prestar serviço militar. Aí fui para o interior do Rio Grande do Sul, prestar serviço militar como médico. Aí lá, pronto. Dividi o apartamento com 2 colegas. Acabou. E eles eram Aí, obesos? Não. 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 Um, inclusive, gosta muito de praticar esporte, sempre. Atleta, competição, bem competitivo. E você, ao invés de seguir os passos dele... Não, é que tinha um outro também que gostava da bebida, gostava da teleentrega. Aí pronto. Escolheu errado. Carga horário de trabalho reduziu bastante, porque daí era lá no exército, né? Então era com horário para chegar, horário para sair. 5 da tarde estava indo para casa. Pronto, 5 da tarde até a hora de dormir. Indo dormir de madrugada, era lanche, era petisco, era bebida. Aí pronto. Você tinha filha já nessa idade? Tinha. Ah, você já tinha filha? Já tinha. E Minha filha tem 13. Pois é. A mais velha. Você estava na faculdade quando você... Tava. Foi no susto lá. Em que semestre você estava? Foi no 3º ou 4º. No 4º semestre? Isso. Já com 20 anos. 20 anos. Jovem 20 pra anos, caramba. jovem. Tá, aí você... Com medo danado. Você prestou serviço militar em que cidade? Bagé. E aí você foi pra lá e a família ficou aqui? Ficou, porque ela já estava no colégio aqui. Sim. Então já tinha a turminha dela, já tinha as amiguinhas. Quantos anos ela tinha quando você Tava foi? com 4. 4 para 5. E você ficou quanto tempo lá em Bagé? 1 ano. 1 ano. 1 ano. A família ficou 1 ano Ficava longe na do ponte pai. aérea. Final de semana, indo e voltando. Ah, você vinha todo final de semana? Todo final de semana. Ah, entendi. Uma ou outra semana elas iam para lá. Entendi. Mas ficaram aqui porque ela já estudava. Daí Claro. desestruturar elas em Sim. tudo. A minha esposa é dentista. E desestruturar ela aqui também para passar 1 ano e voltar. Eu falei, Não valia a pena. Vou eu. A gente fica nesse intervalo, nesse meio do caminho. Eu queria lá a semana inteira meio sem regra, né? Era só comendo porcaria. Aí não tinha nem mais as refeições com a família, que querendo ou não é uma coisa mais estruturada. Né? Aí era só praticamente teleentrega. Cozinha no apartamento lá era praticamente enfeite. Usava micro-ondas só? Usava micro-ondas. Congelados? Micro-ondas, congelados, teleentrega, geladeira. Acabou. Cerveja? Cerveja, vinho. Aí pronto, aí o peso explodiu de vez. Aí depois daquilo foi mantendo peso. Naquela coisa assim que não dá bola. Vez ou outra acabava... Isso é uma coisa que eu lembro, de perceber, vez ou outra, quando aumentava um pouco, principalmente quando tem um momento rápido, de notar alguma dificuldade. Então eu lembro de momentos assim, de notar dificuldade para amarrar os tênis, amarrar o sapato. Ou um outro momento que me marcou que, saindo do banho, um cansaço e uma falta de fôlego na hora de se secar do banho. O banho cansou você? Na hora de secar. Só de secar as costas e se abaixar para secar mais a perna. Aquela pressão daquela gordura abdominal toda. Não deixando nem respirar direito por falta de espaço. Aí são coisas que marcaram. Mas ainda assim não tinha sido suficiente para ter aquele estalo e girar a chave de pensar assim, vou mudar. Porque hoje em dia eu vejo que é a coisa mais difícil, né? Porque a hora que vai mudar, lógico que vão ter as dificuldades, mas se a decisão já foi tomada... É o start, né? É questão de tempo para estar tudo pronto. Mas a tomada de decisão, sem sombra de dúvida, é o mais difícil. E aí precisa de um motivo. A pessoa tem que aprender... É aquela história, ou é no amor ou é na dor. Infelizmente, grande maioria aprende na dor, né? Você foi pelo amor. Foi, né? Mas num momento de dor, num momento de medo, Um né? momento de dor, mas foi Não o amor foi à vida. amor à Querer vida. se manter vivo, né? Isso.
Isso é verdade, não dá para dizer se foi amor ou dor. Foi Foi uma mescla, um misto. Foi um misto. Verdade. Né? Porque não foi aquela coisa assim de, poxa, olha a minha família, eu vou começar a me cuidar. Foi o medo de morrer. Né? Às vezes até como se diz, um egoísmo. Eu imagino hoje a qualidade que eu podia ter dado para elas como companhia. Se eu me cuidasse e tivesse essa energia que eu tenho hoje, desde lá de trás. Mas não, até um egoísmo de não me dar conta e não querer mudar por amor. Né? Ó, vou fazer isso por amor, não. Teve que vir um momento de susto. Era o apego aos hábitos, né? Muita crença limitante, eu não consigo, eu não posso, eu não, né? Não é para mim, eu não consigo mudar. Sim, e às vezes nem é um pensamento verbalizado, nem verbalizam, não é um pensamento montado isso, mas tá no íntimo, né? Vai trabalhando daquela forma. Precisou vir alguma coisa para trazer um susto vou mudar. Nós somos feitos de crenças limitantes. Esse é o grande problema do ser humano, né? E não trabalhamos muito isso, né? Não, infelizmente não. E, inclusive, isso não é trabalhado em consultório médico, quando o médico se propõe a tratar a obesidade. Se a gente analisar estatísticas, por que existe tanta opção medicamentosa, tanto fármaco, tanto recurso químico para emagrecer? E por que a gente tem hoje 62% da população do Brasil acima do peso, né? Sim. E por que a gente tem números frustrantes que a cada 100 pessoas que emagrecem, 94 engordam de novo? Porque a gente percebe que hoje existe eu acredito que o médico, infelizmente, isso é uma tendência, o médico ele já está tão desacreditado no paciente, porque o paciente já emagreceu e engordou 15 vezes, que o médico ele não acredita mais no potencial do paciente, né? Por isso que ele faz os tratamentos de um monte de medicamento, né? Vai emagrecer o paciente. O paciente não emagrece, ele é emagrecido. Ele é emagrecido. O problema é o depois, né? Aí a gente vê... Eu recebo, cara. Até uma coisa assim, as pessoas perguntam muito para mim, cara, mas qual é a tua especialidade dentro da medicina, né? Até um certo momento da minha vida, incomodava isso de não ter uma especialidade médica, né? Por quê? Porque o que eu gosto de fazer, no Brasil não existe, né? Lá fora existe, né? Nos Estados Unidos chama Lifestyle Medicine. E no Brasil não tem. Então teve um momento que eu confesso que eu me incomodei e eu fui fazer a nutrologia, né? Fiz a Abram. Você fez também, né? A Abram. Então eu fui fazer a Abram para depois fazer uma prova de título e poder dizer assim, sou nutrólogo. Só que quando eu estava fazendo a Abram, que então é a pós de nutrologia, foi quando, talvez por eu estar fazendo nutrologia, eu comecei a perceber um movimento na nutrologia no Brasil que me incomodou, né? Porque quando a gente fala em nutrologia, poxa, parece que você vai procurar um médico que vai te ensinar a usar o alimento a teu favor. É o nome, né? Sim. Nutrologia. Como usar o alimento funcional a teu favor. Só que existe um movimento na nutrologia, o contrário, que a maioria dos nutrólogos hoje assim que eu conheço, eles vão para a linha do Ozempic, do Venvance, do Elbutrin, né, Topiramato. E aí, cara, cadê a arte, cadê a parte bonita de a gente usar o alimento, né, a favor do corpo? E a gente percebe que todos os pacientes que fazem esse tipo de tratamento emagrecem, mas engordam de novo, né? Até que chega na bariátrica, né? Eles não passam pelo processo, né? Não, nem Porque um pouco. você usa algo que vai cortar o seu apetite, pronto, questão calórica você resolveu. O corpo tem que gastar a energia dele próprio, não tem de onde vir aquilo, vai perder peso. Mas o aprendizado no meio do caminho, né? Aquele crescimento, aquele passo a passo. Ressignificar o alimento. Exato. Então, depois não tem mais o medicamento, vai fazer o quê? O apetite vai voltar. A pessoa não aprendeu tudo possivelmente que tinha que aprender, o que aprenderia no meio do caminho, os trancos e barrancos, errando, acertando. Acaba voltando para aquele hábito que era mais fácil, que ela conhecia já há anos para trás. O corpo vai voltar a refletir exatamente aquele hábito que ela trouxe de volta para ela. Está escrito lá, né? Já está marcado, né? Um caminho neural. Exato. É só repetir. Sem contar que parte desses medicamentos muitas vezes vão estar tendo ação em neurotransmissores e questões neurológicas, só que eles não vão trazer o neurotransmissor. Eles vão trabalhar no que aquela pessoa consegue produzir. Se ela não melhorar a produção dela, se ela não melhorar realmente a saúde e só cortar a caloria, quando tirar o medicamento, aquela questão neurológica também não está funcionando de uma maneira melhor. Seja aquela angústia, aquela ansiedade, que muitas vezes é o que servia de gatilho para ela se acabar na comida como conforto,
vai voltar a acontecer também. Então, tem muita coisa que joga contra. Quando ela não passa pelo caminho, pelo aprendizado de conquistar aquilo, né? Eu costumo dizer que se você tem um problema, é você que tem que resolver, né? Exato. Terceirizar isso para alguém, para um fármaco, você sujou, você limpa. Minha mãe me ensinou isso. Minha educação foi feita nisso, né? Sim. Você sujou, você vai limpar. Você errou, você vai consertar, né? Vai Exato. corrigir. É aprender que as coisas não dão errado pelos outros, né? É por você. É a pessoa que faz aquilo. Então, o dever é dela, né? E não é ser contra medicamento, porque o medicamento, em diversos momentos, daqui a pouco vai ajudar. Principalmente no momento mais agudo, normalmente maior necessidade, mas se não cuidar da saúde, não vai ter jeito. Porque tirou aquele medicamento, tirou aquela bengala, acabou o que estava fazendo aquilo se tornar de uma forma controlada. A saúde vai voltar àquele hábito anterior, refletir o que a pessoa faz no dia a dia dela. Tem que ter o aprendizado, não adianta. E é incrível como é pouco divulgado os efeitos adversos, né? A gente na clínica tem vários pacientes aí com pancreatite aguda, né? Depois de uso de Victoza, de Saxeno, mas essas coisas parece que não chega, né? Não. Parece que não chega nas mídias, assim. Fica tudo... É que o outro lado é mais bonito, né? Emagreci 40 quilos, uma injeçãozinha na barriga. Agora, a gente quando fala sobre isso, muitas vezes somos atacados por haters que falam assim: vocês são gordofóbicos, porque vocês têm que ter, a pessoa tem que ser feliz. Se ela é feliz com o corpo que ela tem, é isso que importa, a autoaceitação. E é bem comum eu falar de obesidade e eu receber comentários assim. Então, uma coisa importante da gente falar, e você é um cara que estuda muito obesidade, mais do que ninguém você pode falar sobre isso, existe algum obeso saudável? Não tem. Não, mas, Não tem, tem. mas tem obeso com alguns exames bons, não tem? Na referência, né? Então não existe. Porque que tem engana muito, né? Tem muitos que falam, eu sou obeso. Até a gente teve, né, um caso num programa de reality show, onde tinha lá um famoso obeso e ele comentou Falou isso. sobre isso, Ele né? falou, sobre o preconceito e de exames que estavam normais. ele falou que ele era um obeso saudável, né? Então, explica aqui, por que não existe um obeso... Aliás, antes disso, todo magro é saudável? Não, de forma alguma. Não. Existe magro doente? Muito. Muito. Existe Então, magro doente e a pecha que muito mais é colocada no magro é sobre desnutrição. Que, inclusive, é muito comum no obeso. E não se dá conta para isso, né? obesos desnutridos. Desnutrição, Também, mais uma pauta. Sarcopenia, desnutrição. Comum demais e não se fala disso, não se dá conta disso muitas vezes, porque parece que aquela ideia do obeso é o super nutrido. Sim. O que tá magro é o que Overnutrition, tá né? desnutrido e não se dá conta disso. Bom, E mas da então... mesma forma que o magro vai ter muita doença, pode ter muita desnutrição, no obeso, da mesma forma, até mesmo com exames normais. Vai ter um grau maior de inflamação. Tá, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Ponto é esse. Obeso, por que não existe um obeso no mundo saudável? Explica por quê. Em um ponto, Não, inflamação. quantos você quiser. Pode... O que é essa inflamação? Porque se eu falar assim, não, mas o obeso ele é inflamado, vai ter o obeso que vai dizer, não, eu não sinto dor nenhuma, minhas articulações aqui estão todas boas. Explica isso para nós, isso é Eu importante. costumo comentar que começa aquele carrossel, aquela bola de neve, que parece que vai tudo pro lado negativo. Uma pessoa começa possivelmente lá com o primeiro pico de glicose e pico de insulina dela. O corpo não dá conta daquele controle, acumula um pouquinho como gordura visceral, mas dispara aquela maravilha no cérebro. De tranquilidade, de neurotransmissor, de dopamina, de prazer. A recompensa. A recompensa. E é uma recompensa fácil, só que é muito fugaz. Porque a pessoa ou está correndo uma maratona e precisa de muita energia para conseguir consumir aquilo tudo que entrou muito rápido, ou senão vai ter que acumular aquilo. E aí vem uma coisa atrás da outra. Vem o acúmulo de gordura visceral. Vem um momento mais expressivo de liberação de substância inflamatória. Começa a aumentar o risco cardíaco. Começa a dificultar o funcionamento hormonal. Começa para o homem, que muitas vezes se preocupa muito com isso, perder muita ação de hormônio mais androgênico. Então, começa a ocorrer uma transformação muito maior da testosterona em hormônio feminino, em estrogênio. Esse estrogênio começa a sinalizar lá para o cérebro também que tem hormônio suficiente. Então, começa a reduzir a produção, o metabolismo vai ficando mais lento. Então, vem vindo uma coisa atrás da outra.
e cada vez mais inflamação. Com isso, cada vez mais dificuldade para o funcionamento desses todos, menos energia e cada vez a pessoa tendo mais necessidade de alguma coisa para trazer uma recompensa fácil. Porque se cada vez está mais difícil produzir energia, cada vez está mais difícil de funcionar de uma maneira bacana, de se sentir bem, vem a necessidade daquele pontual que justamente... E muitas vezes é o mesmo que começou essa história toda lá atrás, de trazer aquela recompensa rápida. Então é um carrossel, uma bola de neve muito, muito injusta. Junto disso começa a alterar sono, começa a alterar... E aí pronto, depois que chegou no sono, aí lascou. Porque daí vai alterar hormônios realmente ligados à questão do apetite também. Vai aumentar a busca por alimento, vai reduzir saciedade no momento da refeição. Aí pronto. Tudo que tinha que armar para que aquilo tudo siga dando errado no automático, tá pronto. Tá pronto. Tá pronto. É a receita do fracasso. A cama tá pronta, é só deitar lá e as coisas vão acontecer naturalmente. É um looping. É um looping. Se retroalimenta, né? E injusto demais, né? Porque não tem nada que vai frear. Então, ou a pessoa toma a decisão de dar um basta naquilo, ou aquilo progressivamente vai piorar dia após dia. Uns mais rápido, uns mais devagar, mas invariavelmente vai seguir piorando. E muitas vezes a pessoa vai coletar o exame, vai olhar, vai estar dentro do padrão de referência ainda. Mas se não ficar olhando só aquele exame básico, só o ponto final, controlou a glicose ou não controlou? Para dizer se tem já um diabetes ou se ainda não tem. Boa, para tudo, que isso é importante. Quando a gente analisa o que é o check-up básico feito naquela consulta de rotina anual, a gente encontra lá glicose de jejum. É comum o médico pedir insulina de jejum? Não. Inclusive, tem muitos colegas que repudiam isso. Ideia. Né? Então tá. Então, se a gente fosse chutar estatisticamente que eu diria que eu conheço dos meus pacientes, mais da metade dos obesos tem a glicose em jejum normal. Sim. Diria isso. Mais da metade. Fácil. Tá. E explica para o pessoal aqui o perigo de analisar isso como um indicador de saúde. Não, é que assim, ó, a glicose é o ponto final da história. Então, você se alimentou, fez o processo digestivo, captou aquele nutriente, subiu aquela glicose no sangue. A partir desse momento vai começar todo um trabalho de controle daquilo. A doença diabetes mellitus vai se dar quando aquela concentração de glicose no sangue está alta a ponto de estar trazendo uma lesão. Quem vai controlar essa glicose é um outro hormônio que vai ser produzido no corpo, que é a insulina. Muitas vezes a pessoa já está produzindo uma quantidade estratosférica de insulina para fazer esse controle, porque a alimentação está muito errada, está tudo funcionando muito mal, mas o corpo faz o que pode, dá um jeito e controla. E a glicose está lá, bonitinha, às custas de uma insulina 95, altíssima. Né? E muitas vezes não se dá conta disso por não se ver o exame. E aí vem essa coisa, meu exame estava normal. Né? Quando, na verdade, daria para dizer assim, ó, você não tem diabetes. Possivelmente daria para concluir ainda. Né? Vai se olhar a insulina, é uma insulina altíssima. Vai fazer um exame de curva de glicose com curva de insulina, se vê valores mais altos ainda, de uma resposta muito exagerada para fazer aquele controle momentâneo. Aí o problema é que justamente essa insulina vai fazer muito acúmulo, estimular muito o acúmulo de gordura visceral, dificultar muitas vezes a queima de gordura como fonte de energia, então é uma pessoa que sacrifica muito mais massa magra. Vai alterar justamente as questões hormonais da parte da testosterona para estrogênio. Vai interferir em diversos mecanismos, questão oncológica. Câncer. Tem uma paciente nossa que ela estava fazendo o pós-doutorado dela. Ela é mastologista. E o estudo dela estava sendo sobre a influência da insulina no câncer de mama. Ela estava vendo que a insulina tinha possivelmente um indício muito mais alto que diversos marcadores que são usados atualmente na mastologia. Né? A pesquisa que ela estava fazendo para o pós-doutorado. Então, era uma coisa que a gente já via acontecer muito no dia a dia, mas um estudo com um impacto grande, que nem o que ela estava fazendo, eu não tinha visto ainda. Ela tinha dados impressionantes. Mas aí a gente tem um problema, porque agora você está trazendo uma informação que vai fazer com que o pessoal de casa fique bem atento. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer um exame de insulina em jejum, junto com a glicose, e aí eles vão ficar felizes porque eles vão ver que a insulina de jejum deles está dentro do valor de referência que fala de 2,4 até 24,9. Né? Tem um laboratório mais alto, né? Tem alguns que vão até 29. É. Então, aquilo ali é um valor de uma média populacional de uma população doente. Isso.
O que você considera uma insulina boa dentro do teu consultório para um paciente? Tudo funcionando redondinho, bonitinho, dificilmente vai estar passando de 5, 6 no máximo. Daqui a pouco em 6, naquele paciente lá que está com tudo funcionando legal, mas que está com uma dieta com muito carboidrato, focando no ganho de massa ou algo assim. Ou sedentário. Mas daí esse mesmo paciente já está começando a um certo acúmulo de gordura. Porque senão com tudo redondinho, 5 lá no máximo, é o que se vê. Dificilmente passa disso. E é difícil de ter esse paciente no consultório, né? De chegar difícil. com 5. É muito difícil. É difícil. Hemoglobina glicada também. Hemoglobina glicada fala que até 5,7 tá ok. bom. Tá Exato. tudo certo, né? Exato. E o que você acha? Qual é a tua hemoglobina glicada ideal? Olha, acho que um ok, abaixo de 5,2. Ideal, abaixo de 5. Ponto de corte, 5, né? E é difícil ver abaixo de 5. Hoje em dia é muito difícil. É difícil. Com tanto carboidrato refinado Exato. em oferta, né? Exato. É porque para uma insulina glicada abaixo de 5, exceções pontuais, que muitas vezes é comum no dia a dia, já aumenta, a pessoa não consegue manter aquele controle tão bacana. Mas se for olhar até pela referência do próprio laboratório, vai estar dizendo lá, acima de 5,2, você vai olhar glicose média estimada, já está acima de 100. Já tá. E é mais ou menos aquela coisa assim, passou de 100, já tem aquela concentração capaz de começar a trazer danos, trazer lesões, que o diabetes, claro, vai trazer de uma maneira muito mais intensa, mas num certo grau traz. Então, é um valor de corte ali muito... É o comum, né? É o dado estatístico. Virou o senso comum. De numerosos exames que foram coletados e analisados de uma população que não se viu se era saudável, se era doente, se era obeso, se era desnutrido, se tinha uma sarcopenia, se era idoso, se era jovem. Então, é um dado que já vem de uma coleta um tanto errônea, né? E que traz uma referência perigosa para ser avaliada. Que a pessoa olha e fica tranquila. Acaba dizendo lá, meu exame está normal. Tá tudo certo. Exato. Luiz, e você que atende muito paciente obeso, a gente está aqui trazendo os opostos, né? A gente está falando do paciente que recorre a remédio para emagrecer e que a historinha dele geralmente é a mesma, né? Porque ele começa com uma sibutramina, ele vai para um Ozempic, ele bota um balão no estômago, né? Um balão gástrico, e depois ele vai lá e faz uma cirurgia bariátrica e ele descobre que isso também não mudou a vida dele porque ele continua sendo um dependente químico de comida e ele engorda de novo, demora um pouquinho mais, né? Daí ele faz uma segunda bariátrica. Eu tenho pacientes que já fizeram 2 bariátricas e estão obesos, né? Ou viraram alcoólatras, porque isso ninguém conta para eles, né? Alto índice de alcoolismo pós-cirurgia bariátrica. Bom, esse é o extremo, é o paciente que tentou os recursos mais fáceis do mundo. E existe o outro extremo aqui, que é o que você falou que você fez, né? Que você não usou nada a não ser o motivo, né? A inspiração, o propósito para mudar. A decisão, né? A decisão, muito bem. A virada de chave. Bom, mas existe uma linha do meio, o caminho do meio aqui, que é o que você faz com o teu paciente que te procura, né? Que além de você encaminhar para algum dos nossos nutricionistas da equipe, você prescreve bastante suplementos aí. O que você busca? O que você quer, almeja que esses suplementos façam no corpo do teu paciente? Quando você está ali prescrevendo, o que vem vindo na tua cabeça? O que você está querendo fazer com o paciente? Vem vindo justamente essa questão mais metabólica. Né? O controle da resistência insulínica, né? Na ação da glicose, na captação da glicose, utilização dela como fonte de energia, a ação da insulina tem um consumo muito grande de nutrientes. Né? Então, é auxiliar esses funcionamentos. É o controle de questões inflamatórias, então, muitas vezes com fitoterápicos, com substâncias naturais que tem no próprio corpo também, que vão fazer esse papel, como antioxidantes e outros tantos. É ajudar justamente aquela questão mais gastrointestinal, que se bate tanto na tecla hoje em dia, né? Porque é lá que a gente vai conseguir entregar para o corpo os nutrientes, e muitas vezes no primeiro momento precisa de um auxílio para que aquilo tudo volte a funcionar de uma maneira bacana. Então é trazer de uma forma mais natural, com nutriente, com aminoácido, com ácido graxo, esse funcionamento todo, aquele básico que a pessoa precisa para funcionar. Né? E justamente para regular os mecanismos que foram fazendo ela precisar de recompensas. Então, se ela está precisando de uma recompensa, se ela está mais ansiosa, se o sono está ruim, ela vai estar muitas vezes com uma serotonina que não vai estar tão legal. Isso vai estar iniciando uma produção lá no intestino. Então, se o trato digestivo não estiver legal, já começa a bagunçar, ela já começa a ter uma dependência muito maior de mecanismos que vão trazer uma ponta de prazer para dar um alívio no dia.
Isso tudo a gente consegue ir cuidando, tanto com a questão da nutrição, com uma alimentação bacana, tirando principalmente o que atrapalha, quanto com suplemento para auxiliar, principalmente num primeiro momento. Né? Muitos pacientes já chegam usando um antidepressivo ou um medicamento nesse sentido. Só que é aquela história, né? Começa com medicamento, aumenta a dose, chega na dose máxima, associa um segundo. Chega na dose máxima, substitui por outro. Então, porque esses medicamentos vão estar agindo no que o corpo está produzindo. Isso que o corpo vai produzir, a gente consegue ajudar. A gente consegue equilibrar, consegue arrumar, consegue consertar. Possivelmente, se a pessoa só tirar o que está atrapalhando e começar a focar em comida de verdade, automaticamente isso já vai se organizando. Claro, às vezes demora um tempo mais, um tempo menos, mas já vai indo para um caminho bacana. Aí, com uma suplementação mais adequada para a pessoa, a gente consegue, muitas vezes, otimizar muito esse tempo. Então, traz uma facilidade muito grande para ela conseguir percorrer aquele caminho, para ela conseguir percorrer aquele aprendizado, aquele passo a passo, para não fazer uma dieta, né? Para criar um hábito, para desenvolver um novo hábito. Dieta, ela começa e termina, né? Dieta tem que ter dia para começar e dia para terminar. Eu costumo Pois é. brincar assim, ó, vai fazer dieta quando você fala assim, ó, mês que vem tem o casamento da minha melhor amiga. Já comprei o vestido. Pronto, então a tua dieta começa amanhã. E termina no Termina casamento. no dia do casamento. E depois, volta exatamente para aquele hábito maravilhoso que você vinha construindo. Né? Porque se for, acabou a dieta e voltar para um hábito ruim, o corpo vai mostrar o que a pessoa tem no dia a dia, né? Tem um colega meu que ele costuma comentar assim que o pessoal tem muito preconceito com quem tem mais músculo ou faz academia. E ele diz que muitas vezes não é preconceito, que é inclusive uma inveja ou um sentimento ruim. Porque é uma coisa que vai traduzir o dia a dia da pessoa, não tem jeito. Não tem meio termo, não tem o que faça aquilo pela pessoa. É, exatamente. Ninguém Né? constrói um corpo por você. Não. Estão tentando, assim, né? Umas coisinhas, uns coletes lá, uns choquezinhos. Umas camisetas com um desenho bonito. Ah, também. Né? Mas não tem jeito, a pessoa que constrói. E o corpo vai refletir o hábito, não tem jeito. Não tem meio termo. Então tem que construir esse hábito. Olha aí, ó. Você tá fazendo o povo de casa refletir, viu? Repensar seus hábitos aí. Tomara. Porque é maravilhoso tem isso. muita gente que chega no meu consultório que fala assim, eu assisti os 420 vídeos do seu YouTube, mas sei tudo e não consigo mudar, né? Então que hoje essa tua história aqui, né, contando aí a tua obesidade, e não é contando, é mostrando, né? A Sim. foto prova, né, que isso aqui não é um conto de fadas, é a vida real. E o teu emagrecimento de cara, 50 quilos em metade de um ano é uma história de sucesso. E tudo isso começou por um instinto de sobrevivência, né? Eu preciso Exato. sobreviver em um momento onde os gordinhos estão morrendo. Então, lindo demais. Bom, nós botamos aqui teu Instagram várias vezes aqui para o pessoal te seguir, começar a seguir tua rede social. E eu vou aparecer lá. Você vai começar a movimentar essa tua rede social. Você precisa, cara, essa tua história de vida ela é linda. Ela motiva pessoas, ela inspira pessoas. E não é à toa que você está aqui hoje para a gente falar sobre justamente obesidade. Você é uma enciclopédia. Eu podia falar de qualquer assunto contigo que você ia dominar. Mas trazer a obesidade que fez parte da tua história, isso aí é lindo demais. A gente vai finalizar o nosso podcast brindando ao sucesso da tua vida. Sabe por quê? Porque o sucesso da tua vida representa o sucesso da equipe da clínica, porque foi você emagrecendo que fez você fazer parte da nossa equipe hoje. Um brinde ao sucesso do Dr. Luiz Fernando Renzel. Obrigado. Luiz, quando chega aqui ao final, a gente pede para o nosso convidado trazer ou um livro, ou um filme, ou as duas coisas que você leu, que você assistiu durante a tua vida e que marcou você e que você acha que o pessoal em casa deveria ler ou assistir, que vai fazer, pelo menos vai plantar uma sementinha aí na mente das pessoas. Tem algum que você tem aí? Tem um livro muito bacana, mas é um pouco mais para a área médica. Mas não é livro de medicina nem nada, chama A Arte Perdida de Curar. É um livro muito bacana. Eu nunca li, eu já vi essa capa aí. É um livro muito bacana, que ele fala sobre um médico que começou a bater muito na tecla de só medicamento, só tratamento, o paciente como uma máquina e não como uma pessoa.
Ele pregava muito que tinha que examinar, tinha que conversar, que o paciente tinha um nome, que o paciente tinha uma história, que o paciente tinha um porquê ter chego naquele ponto. E que não era só entregar um medicamento e se vira e a sua vida vai ser resolvida. Não. É muito mais que isso. Então, é um livro muito bacana. Eu até vou botar na minha lista para ler, porque eu já vi essa capa e confesso que, por não ser muito um livro médico, assim, né? Porque eu sei que ele não é, ele é vendido em livraria normal. Sim. Eu nunca li, mas vindo de você, eu vou botar isso aí É um livro bacana. para minhas férias aí esse ano, vou ler esse livro. E filme, tem algum? Puxa, de cabeça agora não. De cabeça não pensou? Não. Não, mas esse livro aí já... Mas o livro é bacana, vale a pena. Tá de bom tamanho. Bom, querido, então assim, chegando ao final aqui do podcast, eu quero te agradecer novamente por hoje ser um dos meus tentáculos. Eu não vou dizer braço direito ou esquerdo, porque hoje eu já virei um polvo, né? Tem bastante gente. Tem muita gente me ajudando. Então você é um dos meus grandes tentáculos de suporte que me ajudam a poder crescer na clínica, a poder ter outros projetos que não sejam só a clínica. Enquanto eu estou aqui nesse estúdio, sempre gravando podcast, você está lá cuidando de tudo, respondendo os pacientes, dando suporte. Então, assim, cara, Deus colocou você na minha vida. Eu quero agradecer demais por você ter tanta dedicação. O pessoal não sabe, mas o Luiz ele é o nosso suporte de TI também da clínica. Tudo que é tecnologia é com ele. É o cara que mais entende de Apple que eu conheço, sabe tudo. Então, em todos os aspectos, você hoje é o nosso suporte da clínica. Obrigado. Parabéns pelo teu sucesso profissional, pessoal. As pessoas... Agora eu vou comentar aqui, porque o pai do Luiz ele trabalha numa área específica aí, profissional, e alguns pacientes que passam na clínica, porque o teu nome, né? Teu pai... Eu sou Júnior. É o Júnior, né? Então, o pai do Luiz é Luiz Fernando Renzel. E aqui a gente tem o Luiz Fernando Renzel Júnior. Então, as pessoas que passam por lá e olham, falam assim, nossa, mas é o filho do doutor Luiz Fernando. Aí as pessoas falam assim, eu admiro teu pai. Falam isso pra ti toda hora, né? Falam. Então, assim, eu já ouvi de mais de 10 pessoas, eu não conheço o pai do Luiz, mas eu já ouvi de mais de 10 pessoas que ele é uma pessoa incrível. Então, eu entendo hoje de onde saiu essa pessoa incrível aqui, né? Teve uma ótima educação. Agradeço aqui, então, ao Dr. Luiz Fernando Renzel, pai do Júnior, por ter educado esse menino aqui, tão bem educado, que hoje faz parte da minha família. Então, obrigado, parabéns pelo médico, pelo filho, pelo pai, pelo marido, pela pessoa. Você tem uma base maravilhosa, cara. E assim, não larga de mim não, viu? Gruda em mim. Vou estar por aqui. Fica com a gente pro resto da vida, que você tem um papel um lugar muito importante na clínica, viu? E pro pessoal que ficou até o final, agradecemos imensamente o nosso público, os nossos seguidores. Mais uma vez, agradecer a Essential Nutrition, a empresa que acredita, que aposta nesse projeto podcast. Fica muito fácil trazer Essential, botar aqui. A gente não precisa nem selecionar muito assim, qual suplemento? Será que tem algum aqui que não pode colocar? Porque vai ter lá uma sucralose, um aspartame, uma proteína concentrada, né? A gente bota qualquer coisa aqui na mesa. Tá sempre sabe, bem cuidado, né? Que fecha com os parâmetros do que a gente acredita, né? Obrigado, então, pessoal da Essential. Lembrando do nosso projeto, né, Adriano? Das camisetas, botar aqui as camisetas que estão ajudando entidades, um projeto social do canal do YouTube, onde todo o lucro, 100% do lucro que a gente tem aqui com as vendas é destinado a instituições de caridade. E a gente só está devendo para vocês realmente mudar um pouco as nossas estampas, as mesmas 4 estampas. Tá feio isso, Adriano, pelo amor de Deus. Vamos botar uma camiseta em homenagem ao Luiz, escrever "Eu venci a obesidade", só que só vai ter tamanho P. Só pode ter tamanho P essa camiseta aí, né? Quem venceu a obesidade, então, vai poder comprar essa camiseta. O Luiz, vamos fazer o Luiz é meio fortinho, vamos fazer uma M para você, vai ter a camiseta. Bota uma G lá. Eu já decidi. Eu já decidi. Pronto. Eu vencerei a obesidade. Pô, também, bem lembrado. Vamos fazer o seguinte, vamos quebrar o protocolo aqui, Adriano.
Vamos aproveitar que a gente tem no estúdio aqui o convidado do próximo podcast, só para mostrar o rostinho dele aqui. Vem cá, Felipe Borba. Tá aqui, apareceu para gravar com a gente. Ali, ó, querido. Dá um oi para a câmera. Fala, tá pegando aí? Pegou ou cortou ele? Pegou, tá cortando. Baixar um pouquinho. Aê, Felipe Borba. Vem cá, você tá pronto para gravar comigo? Faz alguns anos. Esse aqui a gente não pega ele com as calças na mão. Tá sempre pronto. Então tá daqui a pouquinho é com a gente, hein? Grande detalhe, já deixando uma dica, o maior problema das pessoas é elas buscar se preparar quando elas já deveriam estar prontas. Olha Isso. aí. Olha aí, se nós for lançar uma linha de camiseta com frase desse cara, vai dar uma loja. Vai dar anotando uma aí, loja. Adriano. Papel e caderninho. Anota aí, daqui a pouquinho é com a gente. Obrigado por ter vindo, viu? Pessoal, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo aqui. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, põe no grupo de WhatsApp da família. Se não está inscrito no meu canal ainda, por favor, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novas mensagens, novos vídeos aqui, todas as semanas para vocês. Abaixo desse vídeo, para quem está vendo no YouTube, tá? Spotify, isso não vale. Para quem está vendo no YouTube, abaixo do vídeo, tem um link que você pode acessar, se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo todas as semanas aqui do meu canal. Doutor Luiz, então vamos lá? Fica aqui o nosso muito obrigado. obrigado.